Oi, pessoal, espero que estejam bem. Vim trazer para vocês um pouco desse livro, da Revolução da Glicose, da autora Jessie Inchauspé, né? O sobrenome dela é até um pouco engraçado, né? Então, só para contextualizar, eu comecei, né, a fazer esses vídeos baseado na minha paixão pela leitura, né? Sempre gostei muito de ler, desde muito pequena. Às vezes meu pai precisava mandar dormir, né, e ir dormir, porque eu ficava até tarde da noite lendo, principalmente se o livro, né, tem aquelas histórias que vão, né, puxando a gente. E os livros sempre foram uma fonte de conhecimento muito importante para mim. Nos últimos tempos eu tenho estudado muito, né, sobre essa parte de saúde e bem-estar. E esse foi um dos livros que me chamou atenção, né, por causa, né, de questões de pré-diabetes na família, né, nessa necessidade também da gente se cuidar mesmo para evitar, né, ter doenças no futuro, né, ou no presente mesmo. Então, eu vim trazer aqui os principais pontos desse livro, em que ele dá dicas. Na verdade, a autora, ela estuda sobre a glicose e ela faz as medições de glicose, os testes nela mesma. Então, assim, ela vai tendo as conclusões a partir de estudos de pesquisadores que ela tem acesso, mas também fazendo os testes nela mesma. Então, em resumo, né, o livro ele traz dicas como comer na ordem certa. Então, a ordem dos fatores na alimentação, ela importa, sim. Ela indica, primeiro, né, a gente comer por um prato de almoço, a gente priorizar as fibras, que normalmente são as saladas, né, que a gente conhece. Primeiro as fibras e depois as proteínas, que são as carnes, ovos, ou também proteínas vegetais, para quem não come carne, né, que tá aí o grão de bico, a lentilha. E, por fim, os carboidratos. Então, a gente sempre priorizar essa ordem é importante para que a gente evite os picos de glicemia. E aí ela fala também um pouco por que é importante evitar os picos de glicemia. Os picos de glicemia, eles geram problemas, né, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias, desânimo, depressão, névoa mental, dentre outras. Então, assim, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver, né, o que os picos de glicemia podem causar, né, de problemas de saúde. E toda vez que a gente dá pico de glicemia, a gente obriga o nosso corpo a produzir mais insulina para dar conta dessa quantidade de glicose ali, né, de açúcar ali no sangue para fazer essa distribuição. E isso vai fadigando o nosso corpo cada vez mais, né, nosso pâncreas lá que produz a insulina. E isso pode gerar, né, no futuro ou até no presente a gente vê os casos de diabetes, eles aumentando em pessoas mais jovens, né, diabetes tipo 2, que é diabetes que é desenvolvida depois, né, a pessoa não nasce com esse diabetes tipo 1, a pessoa já nasce com essa questão de não produção da insulina, e o diabetes tipo 2 você desenvolve. Então, ela fala disso, né, dessa importância da gente tomar cuidado. E a dica 2 é adicionar uma entrada verde a todas as refeições que eu falei aí, né, já. Toda vez que você for se alimentar, e também não só nas principais refeições, que é do almoço e do jantar, mas talvez no café da manhã, no café da tarde, tentar incluir aí ou proteína ou alguma entrada verde, né. Claro que no café da manhã, muitas vezes a gente não vai querer comer uma salada antes de tomar o café. Mas tentar fazer essa entrada aí, seja de fonte de gordura ou fonte de proteína, né? Pode ser uma castanha, o abacate, que é uma fonte de gordura boa. Então, sempre tentar em todas as refeições seguir essa ordem. Parar de contar calorias. Então, ela fala, né, que o mais importante do que as calorias é achatar a curva glicêmica. Então, ela dá exemplos de pessoas que pararam de contar calorias e começaram a seguir essa ordem, né? Essa ordem aí de comer primeiro as fibras, depois proteínas, depois carboidratos, e conseguiram emagrecer com mais facilidade do que quando contavam calorias, porque muitas vezes a gente conta calorias, mas está comendo caloria vazia, né? Um pacote de biscoito, você vai contar lá as calorias do pacote de biscoito e você
Muitas vezes 4 biscoitos equivale né, a uma comida mais saudável, uma quantidade muito maior. Então, né, o ideal é que esse achatamento da glicose que ela cita, já por si só, já vai ajudar bastante no processo de emagrecimento, né? Porque o corpo vai conseguir ali ter um funcionamento bem mais harmônico do que quando tem esses picos de glicose. Ela fala também, a dica 4 é achatar a curva né, de glicemia já no café da manhã. Então, eu falei um pouquinho aí antes. Às vezes eu acho as dicas dela até um pouco se repetem, mas é mais para fixação mesmo, né? Então, assim, como achatar essa curva já no café da manhã, né? Começando o dia com ovos, ou mesmo, igual eu falei, com a fonte de gordura boa, antes de comer uma fonte de carboidrato. Mesmo que esse carboidrato ele seja um carboidrato complexo, como uma batata doce, né? Uma mandioca. O ideal é que você sempre coma uma fonte proteica antes. Até um queijinho mesmo ali, ela até cita o queijo, ele já ajuda a achatar essa curva também. Não comer primeiro ali né, diretamente o carboidrato. Dá uma forrada primeiro, né? Comer algo que tem uma forrada antes. Na dica 5 ela fala que todo açúcar ele é igual, então como que preferir desde que na ordem, na combinação que achate a curva glicêmica. Então, ela fala assim, que todo açúcar, independente da fonte, por exemplo, açúcar de coco, nosso açúcar normal, açúcar mascavo, todos são iguais, eles vão gerar picos de glicemia da mesma forma. Então, se você quiser comer, independente do açúcar, né, não tem problema você, né, usar açúcar, mas desde que você siga aquela ordem que ela colocou ali na dica 1. Em vez de lanches doces, coma doces como sobremesa. Então, assim, o ideal é sempre deixar os doces para sobremesa, né? Mesmo que seja aquele biscoitinho doce que você tá com vontade de comer, né? Não come ele ali no lanchinho, né? No lanche da tarde. Deixa para você comer quando você tiver feito essa ordem correta, né? Ou você come no café, ou você come depois do almoço, ou se você for fazer, né, depois do café, do lanche, come primeiro um ovo, né, ou uma fonte de gordura, para depois você comer esse biscoito doce ou algum doce que você queira comer, né, um chocolate, ideal que seja, né, acima de 70%, para, né, ter essa concentração de açúcar menor. Outra dica, né, a dica 7, usar o vinagre de maçã orgânico antes de comer. Vamos supor, você vai no aniversário e lá, né, a gente vai no aniversário, claro que tem os dias, né, que a gente não vai conseguir fazer essa ordem dos alimentos aí, de comer primeiro fibra, né, a salada, depois a proteína. Então, você foi no aniversário, aí vai comer salgadinho, vai comer, né, o salgadinho que muitas vezes é fonte de carboidrato, né, que é feito de farinha e tudo. Você, antes de sair de casa, toma uma colherzinha de vinagre de maçã, uma colher de sopa de vinagre de maçã, e vai para sua festa, ela vai te ajudar, né, a controlar esse pico de glicemia melhor do que, né, se você fosse comer diretamente aqueles alimentos. Outra dica, depois de comer, mexa-se. Eu sei que muitas vezes não é possível, né, muitas vezes a gente está na correria, né, de trabalho, o horário de almoço é curto, mas se for possível, depois de se alimentar, ela orienta a fazer de 10 a 20 minutos de exercício, né? Pode ser uma caminhada, pode ser 40 agachamentos, né, um polichinelo. Polichinelo vai ser mais complicado, porque vai, né, depois de comer, fazer exercícios mais intensos assim é complexo. Mas algum exercício, algum movimento no seu corpo, isso também vai ajudar a reduzir a curva glicêmica, porque o seu corpo vai direcionar aquela glicose do que você comeu para os músculos, né? Isso vai, o gasto dessa glicose vai ser mais rápido do que se você comer e for sentar na sequência, ou você for, né, não for se movimentar. A dica 9 é, se fizer uma boquinha, evite o doce, né? Mais ou menos a mesma coisa ali dos lanches, na hora dos lanches. Não comer o doce sozinho, né? O doce. E vista seus carboidratos.
como que é vestir esses carboidratos, né? Acompanhando com fonte de fibra, gordura, proteína. Então, assim, eu acho que as dicas delas são um pouco repetitivas, mas são mesmo ali para frisar bastante. Mas eu achei bastante interessante o livro. Estou aplicando aqui, né, na nossa rotina. Porque às vezes a gente eu, por exemplo, não prestava atenção na ordem do que eu estava comendo, no meu prato mesmo. Eu comia aleatoriamente ali, né? Eu não prestava essa atenção de comer a salada primeiro. Muitas pessoas já têm esse hábito, né, de comer salada primeiro, mas muitas vezes eu misturava ali, pegava um pouco de salada, um pouco de arroz, um pouco... E agora eu já tenho prestado mais atenção em comer primeiro a salada, depois a proteína... E só depois entrar ali, né, alguma coisa que esteja a mais ali no prato, né, que sejam as fontes de carboidrato. Então, assim, essa autora, ela fala das experiências dela depois que ela começou a adotar esses hábitos, né, de achatar a curva glicêmica, inclusive nas questões questões mentais mesmo, né, da névoa mental, ela fala muito disso, da névoa mental. Ela conta um pouco da história dela, de como que ela chegou a essas pesquisas e como que ela fazia esses testes nela, né? Como que ela fazia esses testes do que dava pico de glicose, ela ia fazendo os testes. Comi uma bolacha sozinha e comi com um abacate, como que fica a curva glicêmica. E ela também, tem uma página no Instagram que chama, acho que, Glucose Goddess. Que ela faz, né, esse acompanhamento ela vai também coloca os estudos dela lá e tem também as histórias das pessoas, né, que fizeram que adotaram essas práticas, assim como no livro ela vai dando exemplos, né, de pessoas reais que tinham problemas de saúde ou então tinham obesidade, dificuldade para emagrecer e adotaram essas práticas, né, de colocar as refeições na ordem certa, né, os macronutrientes ali, né, na ordem certa e melhoraram aí substancialmente a sua saúde. Então, tem uma outra coisa aqui que ela colocou, né, que muitas vezes, acho que os médicos indicam, ou algumas vertentes indicam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Mas ela fala que é melhor você comer maior quantidade e comer menos vezes por dia do que você ficar comendo toda hora. Então, assim, se você toma um café reforçado de manhã, né, com proteína, com fibra, um café reforçado e só comer de novo no almoço, é melhor para o seu corpo do que se você ficar comendo toda hora. Porque quando você come com mais espaçamento e uma quantidade maior, você dá tempo para o seu corpo fazer todo o processo, né, fazer essa limpeza mesmo. Então, ela fala até que o barulhinho, né, do estômago, quando a gente está com fome, aquilo ali é um processo de limpeza mesmo, que o intestino está fazendo os movimentos ali para fazer a limpeza. E quando a gente não dá esse tempo para o corpo, para ele se desintoxicar, para ele poder se limpar mesmo, a gente, muitas vezes, né, ele vai deixar passar alguma coisa, vai deixar passar algum desequilíbrio ali, algum problema. E as células de defesa, muitas vezes, não vão ter tempo ali de poder fazer esse reparo, né? Então, nessa ideia aqui, ela fala até dos homens da pré-história, né? Que era necessário caçar para se alimentar. Então, muitas vezes, os pré-históricos lá, eles precisavam caçar em jejum, né? Fazer exercício físico em jejum, para depois comer, e normalmente comiam uma quantidade maior, né, e ficavam mais tempo sem comer. Então, quando a gente reduz, né, ela fala que quando a gente reduz a quantidade de refeições, a gente dá tempo para o corpo realizar a limpeza e também utilizar a gordura armazenada, né. Então, muitas vezes a gente coloca alimento o tempo todo no nosso corpo, de 3 em 3 horas, está ali se alimentando, a gente não dá tempo nem para o corpo ir lá e pegar a gordura, né, gastar essa gordura. Então é isso, né, o primeiro livro aqui que eu trouxe aqui para vocês. Espero que gostem, caso tenham lido e queiram discutir, queiram conversar sobre ele, estou à disposição, tá? Agradeço aí, um abraço, até a próxima, até o próximo livro. Tchau, tchau.